Fala, os meus queridos, é o seguinte, chegou a grande hora de conhecer nossas ferramentas de trabalho um pouco mais de perto, entender a função de cada uma. Então, sim, prepara seu caderno, prepara seu lápis, porque vai ter muita coisa aqui. Afinal, vou ensinar vocês também como limpar, fazer toda a higienização da sua máquina. Então, muito importante vocês entenderem também que o assunto que vamos falar hoje, eu também vou dar as referências aqui, máquinas que vamos utilizar nesse curso. Afinal, até pelo investimento. Eu sei que está muito difícil aí, né? Todos nós aí realmente estamos investindo, mas com certa reserva. Eu posso dizer que sim, vamos aprender com ferramentas básicas, mas que sim, faz um belo trabalho e vocês sim vão acompanhar ao longo certo do curso. Então, a primeira coisa que vamos falar aqui, já é um ponto muito positivo, é que vamos ter, né, um certo investimento baixo. Quando aplicamos um investimento baixo, porém, sim, temos retorno daquilo, acaba que vamos lutar ali para sim comprar um plano A, que é você ter 2 maquinários de tudo, certo? Assim sua bancada ali está pronta, certo? Para qualquer situação que acontecer na sua cadeira. Tranquilo? Então, primeira ferramenta, qual é? A nossa máquina de corte. Tranquilo? Mais conhecida como 3.0. Eu vou tá realmente bem suja aqui, eu quero deixar assim para vocês realmente verem como é que eu faço a limpeza ali no dia a dia bem rápido. Tranquilo? Essa máquina, pessoal, é da Made Show. É uma máquina muito boa. Se você for na internet colocar lá máquina de corte Made Show, com certeza ela vai aparecer, certo? Valor muito acessível, tranquilo? E ela entrega muito, o motor dela é muito, muito potente. E uma coisa que eu gosto dela ser o barulho, ó, muito silencioso, então queira ou não, para corte infantil, isso é realmente muito, muito bom. E também para o seu cliente, para não escutar aquele barulho ali na orelha. Tranquilo? Então, eu sempre falo que sim, você quer uma máquina muito silenciosa e com um motor ali de 9.000 RPM ali para cima, assim ela entrega um belo trabalho. Ela também tem uma lâmina taper, então ela não vai machucar muito o cliente, certo? E isso nos favorece muito, afinal, queira ou não, eu sei que você é acostumado a ver essa máquina sendo trabalhada de baixo, né, para cima. Só que vamos também trabalhar com essa máquina invertida nesse curso. Então, eu quero que vocês fiquem comigo exatamente por causa disso. Tranquilo? Afinal, isso vai dar uma segurança, né? Queira ou não, vai também agilizar o seu trabalho mais rápido e é onde você dá aquele salto, onde você sabe exatamente a técnica específica com a ferramenta específica. Então, com certeza é uma máquina que eu posso dizer que é muito acessível para vocês, além dos acessórios que ela vem com ela, que a gente vai falar também sobre um pouco dela. Só que primeiro vamos mastigar isso aqui. Então, o que temos aqui? Temos uma máquina de corte, certo? Então, já pegar o papel aí, temos uma máquina de corte, certo? E ela é conhecida nas nossas receitas como 3.0. Então, toda vez que você vê, certo, essa máquina de corte, certo? Para resumir logo, a gente vai colocar como um código 000. Tranquilo? E é fato que na lateral dessa máquina, certo, temos uma certa alavancazinha. E eu sempre falo que lá para cima é a 1, a 2 e a terceira é totalmente para baixo. Então vamos desenhar aqui para ficar mais claro. Então vou desenhar aqui outra. Aqui temos a 2. E aqui temos a 1. Então demonstrando aqui, ó, a L1, pessoal, certo? Ela no caso é o que deixa o zero mais curto da máquina. Então isso aqui, certo? Seria o mais curto. Tranquilo? Ao eu descer o meio, eu estou exatamente intermediado. Então, já que na L1, certo? Então, agora que entendemos que a máquina de corte é a 3.0 e nossa máquina de corte tem umas certas alavancas, de fato, se ela tiver toda lá para cima, podemos ver que a lâmina está rente. Então, por a lâmina estar rente, temos ali um curto, mais curto dessa máquina de corte. Então, temos o zero mais possível que essa máquina pode entregar. E depois temos ali que está bem no intermediário e temos ali totalmente para baixo. Então, entendendo sobre essas alavancas, que alavanca, normalmente utilizamos o código L, certo? Por que L? Porque L significa lever.
E por você estar aí, né, consumindo conteúdo, é muito importante você também aprender certas palavras-chave que vai lhe facilitar entender o que é que aquele vídeo ali está querendo lhe transmitir. Então, utilizamos já, normalmente, você sempre vai ver algumas fotinhas, até códigos, né, 3.0 e tal, que você quer uma língua internacional. Então, você vai ver muito isso aí no Pinterest também, tá? Então, voltando para cá, conhecemos o quê? Nossa máquina de corte 3.0, sabemos que ela tem 3 alavancas. De fato, que a L1, então, L1, você deixaria o zero mais curto. Então, a alavanca lá para cima, zero total da máquina, deixaria o zero mais curto da máquina, tá? E vamos logo para o oposto, que é a L3. A L3, no caso, ela é totalmente para baixo. Então, é muito mais fácil entender quando você pega e já vê o ao contrário daquilo. Então, a 1 deixa mais curto, então a L3 deixa o quê? Mais cabelo. Uma dica de ouro é você caçar o zero. Quando você vai atender um cliente, aquele cliente pede um degradê, se ele quiser um degradê que você ainda possa fazer um zero, um acabamento na lâmina, desculpa, certo? No caso, você vai utilizar a sua 3.0 na L3. Porque se você utilizar na L1, por deixar muito curto, possivelmente você não vai conseguir fazer aquele pezinho na lâmina. Então, já é muito importante entender de cara que a nossa máquina de corte é 3.0. Temos 3 alavancas. Em inglês, alavanca significa lever. Código de lever, L. Então, temos L1 lá para cima, deixa o zero mais, né, rente da máquina. Temos L2, que a L2 significa que ela está lá bem ali no meio, ó, entre a 1 e a 3, porque a L3 seria totalmente para baixo. Então, L2 seria bem no meio. De fato que a L3 me deixa mais cabelo. Então, agora, se eu estivesse utilizando um 3.0 dela, eu estaria criando uma linha reta. Muito fácil você dominar o fade. Porém, exige uma repetição no mínimo de 100 de cada, para você desenvolver a confiança. É por isso que esse curso, ele tem grande resultado, porque antes de você chegar e aplicar na cabeça do cliente, você vai trabalhar por uma certa repetição, se identificando com aquela nova informação. Certo? Então, preste bem atenção. Se eu fiz a L1 3.0, provavelmente eu deixei bem curto. Se eu utilizar a L3, vamos dizer aqui que, no caso, a gente pode utilizar o nosso dedo. Isso é uma das grandes armas que você pode... Então, aqui, vamos dizer que utilizamos a 3.0, exatamente nessa linha. Dessa linha para baixo, o que eu tiver, vamos dizer que fosse um 3.0. Então, eu tenho um zero da máquina daqui para baixo. Então, está bem curto esse cabelo. Só que agora, eu vou pegar uma das maiores armas, é você utilizar isso aqui, ó. Certo? Por quê? Porque vamos dizer que eu vou pegar exatamente o meu dedo aqui, e eu vou ver nessa segunda linha, certo? Eu vou utilizar a L3. Então, só para vocês entenderem, o primeiro passo aqui, eu utilizei a L1. E o segundo passo, eu utilizei a L3. Então, literalmente, eu fui, certo? Deixando... Vamos imaginar que aqui é um pescoço. Como se fosse uma nuca disfarçada. Então, aqui para baixo, certo? Provavelmente aí, vamos dizer aqui a orelha. Daqui para baixo, eu apliquei o zero dessa máquina. Deixei o mais curto, coloquei na L1. E depois eu vim para L3 e eu deixei o máximo de cabelo que essa máquina pode deixar, porque a alavanca estava na L3. A L3 é o oposto da L1. Então, se a L1 é curto, a L3 deixa mais cabelo, onde você pode fazer um pezinho na lâmina. A lâmina alcança esse cabelo. Tranquilo? Então, é fato que aqui eu tenho essa espessura aqui, ó.
Então você pode ver essa linha bem no meio, só que por ter segurança, a gente não precisa chegar até a metade. A gente só precisa eliminar esta linha. Então o que é que eu quero dizer? Quando você for utilizar L2 para tirar a marcação entre essas duas linhas, se você utilizar o seu dedo como referência, você vai para L2, só que você entende que até a metade, que é o seu limite para tirar essa marcação. Sim, você pode chegar um pouquinho até lá, mas o ideal é que você tenha em mente que a metade que é seu limite. Então, o ideal é que você faça L2, você passe da marcação, mas tenta não chegar até seu limite, porque se você conseguir tirar aquela marcação, tá lindo. Se não, aí você vai aprimorando, subindo um pouquinho mais. Você está me entendendo? E fora as outras técnicas, vocês vão entender como uma máquina investida, se essa marcação não sair. Então, sim, muito importante vocês entenderem isso. Então, o terceiro passo seria a L2. E a L2 ia remover, no caso, essa linha. Então, nesse vídeo aqui, eu quero deixar bem curto, só para você entender mesmo a máquina de corte. Só isso e uma certa movimentação, com uma certa sequência. No caso, vamos imaginar que eu vou aplicar um início aí de uma nuca disfarçadazinha, mas não tão raspado, utilizando só o zero da máquina. E eu vou utilizar assim, primeiro, 3-0, que no caso seria o zero da máquina, então estaria na L1. Depois eu usaria 3-0L3. Literalmente eu ia abrir uma marcação. Por quê? Porque a L1 é mais curta e a L3 deixa mais cabelo. Só que depois eu iria utilizar 3-0L2 para remover a marcação. Então, no caso 3-0, eu criaria uma marcação. 3-0L3, eu ia abrir uma marcação. E a 3-0L2, eu ia remover a marcação. Ok? Então, olha só essa sequência, respeitando isso aqui. 3-0. 3-0L3. 3-0L2. E eu acabei de executar isso aqui. Então, vamos sim falar muito sobre essa máquina, sobre os movimentos dela, só que eu quero que você entenda que você já pode treinar os movimentos só na sua parede. Afinal, temos vários tipos de movimentos, tranquilo? Então, você vai entender mais, certo? Né? Diante aí você seguir ao curso, né? O nosso módulos. Tranquilo? Então, encerrando aqui sobre a 3-0, vamos falar agora da nossa 5-0. Então, a nossa máquina de acabamento será o que? A nossa 1, 2, 3, 4, 5. Será a nossa 5-0. E está aqui a máquina ideal para você comprar. Lembra que eu falei sobre o investimento? Certo? Uma máquina muito boa. Ela é exatamente a K-Made 5027. Vai te ajudar muito, te facilita muito no degradê. E também sobre a questão da zoada, você também tem as suas velocidades. Então, é uma máquina muito, muito boa, certo? Principalmente a corte infantil em degradê, ela é excelente, excelente mesmo. Tranquilo? E sobre 5-0, primeiro a gente tem que entender que essa lâmina tem que ser em T. Por que em T? Porque essas pontas vai te facilitar em algumas técnicas específicas ao redor da orelha, né? Para você fazer um freestyle, tranquilo? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa que você quer é isso. Eu recomendo você comprar essa máquina. Afinal, eu estou falando de um investimento abaixo aí de R$140. Você pode encontrar R$150. Tranquilo? Bem abaixo desse valor. Então, uma máquina que eu indico bastante. Afinal, uso ela também e é uma máquina muito boa. Então, voltando a falar sobre a 5-0, literalmente,
Se vocês agora me entendem, se eu falar sobre 3,0, eu tenho sim um 0 a mais abaixo, que no caso seria o 0 da máquina de acabamento, certo? Então, é muito importante entender que o cliente, quando ele pede um degradê do 0, você já tem aqui já 2 tipos de 0. E vamos falar aqui ainda mais sobre outros tipos de 0 também. Mas você tem que entender logo isso aqui. Porque temos o 0 na nossa máquina de corte e temos o 0 da nossa máquina de acabamento. Certo? E a função da 5.0 ela é o quê? É exatamente linhas, criar linhas precisas. Eu costumo dizer que um bom treino é você pegar um papel mesmo, desenhar uma linha, certo? Totalmente na diagonal, primeiramente para treinar, como fosse esse pezinho aqui de trás. Só que você quer, né, dar um espaçozinho ali, porque você quer treinar com essa máquina ligada. Eu posso até usar meus dedos aqui, ó, para dar uma estabilidade. E eu quero fazer um movimento contra dentro daquela barra. Por quê? Você não quer usar a ponta da máquina, porque aquela ponta da máquina pode até machucar dependendo da sua mão. Mas você quer sim utilizar um pouco mais do que a ponta da sua máquina. Assim você vai só levando. E lembre-se, quanto mais leve você utilizar essa máquina, mais precisão você tem. Quanto mais força, eu lhe confirmo aqui que menos você vai cortar, menos você vai ter aquelas linhas bem definidas. Muito importante em treinar aqui essa curvinha aqui, ó. Certo? Utilizando os dedos, lembrando que isso aqui você pode sempre usar de apoio, não tenha medo, certo? Isso aqui serve de apoio, tranquilo? O rosto do cliente é seu apoio, tá ok? Então, um treino muito legal é você treinar linhas diagonais, linhas em curvas pequenas, afinal serão, né, linhas que vão por trás, por cima da orelha e por trás também. Muito importante, tá? Existe sim um PDF que eu, né, preparei para vocês poderem treinar essas linhas aqui em casa, na porta mesmo, prega lá e faz aí seu treino diariamente, tranquilo? Isso vai facilitar muito a sua vida. Afinal, entender na corrida do acabamento, vou dar um exemplo aqui, eu vou na diagonal, depois da diagonal eu vou fazer uma leve curva, linha vertical, linha horizontal, linha em curva e linha, certo, vertical. Então, provavelmente, se aqui tivesse uma orelha, opa, quase derrubando aqui a máquina, eu estaria começando daqui, seria a minha corrida. Muitos barbeiros erram. Por que muitos barbeiros erram? Porque eles sempre definem logo o pescoço. Você não quer isso. Tá? Então, já deixando bem claro, certo? Bem definido. Então, falamos um pouco sobre a 5.0, a importância de você não utilizar a ponta, mas um pouquinho, e sempre você quer ir contra o fio, tá? Você pode fazer uma revisão vindo a favor, mas o ideal é sempre ir contra. E agora vamos para mais um 0, que entrando, né, falando aqui sobre nossas ferramentas de trabalho, é a nossa shaver, tá bom? Então, a shaver, ela sim deixa mais raspado. Então, ela estaria aqui, ó. Certo? Então, Rafa, quer dizer que a shaver tira mais do que a lâmina? O navalhete? Pessoal, sim. Certo? Então, esta máquina tira muito mais do que esta ferramenta. Por isso que eu quis aqui, né, separar esse vídeo de ferramenta de trabalho entrando mais específico em cada ferramenta, para vocês entenderem sobre também de cada ferramenta. Então, quero dizer o quê? Que eu tenho um 0 aqui, ó, que é o 0 do navalhete. Isso aqui você vai também ter uma aula específica aí que eu separei para vocês entender mais sobre o navalhete, tranquilo? Só que a shaver, ela deixa um 0 mais rente do que o navalhete. Só que qual é o segredo aqui? Depois eu vou limpar aqui todas as ferramentas, você já entender já nesse vídeo como é que você cuida das suas ferramentas. O que você tem que entender aqui é que você tem 4 tipos de 0. Nem estou colocando aquele zerozinho que tu pode fazer, né, o pezinho na lâmina. Só estou falando de zeros mesmo da máquina.
Então, um segredo de você executar um belo fade, né, um degradê muito limpo, é primeiro você entender qual o zero que seu cliente quer. E aí, seu Carlos, tudo bem? O senhor deseja fazer um degradê, mas visualizando o pezinho? O senhor ainda gosta de ver o pezinho? Ou, seu Carlos, o senhor deseja fazer um degradê do zero mesmo, assim, da pele, bem rentezinho mesmo? Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Algumas peças você pode até ver que vai ter um certo carocinho, foliculite e tal, você não vai poder aplicar a shave, mas sim, e também nem o navalete, tá bom? Que é a lâmina. Mas sim você pode utilizar, né, variar se a 3.0 ou a 5.0 seria melhor para aquela ocasião. Então, assim, por isso que é muito importante você identificar o zero antes de começar o degradê. Se você vê algo na pele, você já vai descartar 2 zeros. Porque pode acontecer irritar aquela região, sair sangue e tal. Você não, é melhor você evitar. Então, por isso que aqui é importante separar, né, essa aula aqui para vocês entenderem mais sobre as ferramentas. E agora, de fato, vamos limpar nossas ferramentas. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, vamos pegar a nossa 3.0. Agora que entendemos aqui a nossa 3.0. E normalmente o que é que eu costumo fazer, pessoal? Eu gosto de literalmente ter um produto para facilitar aí, certo, a nossa vida. Então, esse produto aqui é o da Fox Foreman, ele é um produto para exatamente, né, limpar a sua máquina, resfriar a sua máquina, odorizar, lubrificar, antiferrugem e ação instantânea. Então, aqui é um produto que vai te ajudar muito nessa limpeza, afinal você ter, né, uma velocidade. Então, vou aqui abrir, vou pegar aqui, eu vou, né, primeiramente aqui, ligar minha máquina, ó, na direção para baixo, e eu vou colocar aqui, ó, bem no corredor, ó, e aí eu vou trabalhar as alavancas para cima e para baixo. Então vou colocar aqui agora desse lado. E aí vocês podem ver, ó. Uma dica também de ouro, pessoal, você pode pegar aqui uma lâmina e pode colocar aqui, ó, no meio dela, passando para o outro lado, ó. Olha lá, ó. E ela vai tirando, ó. Eu costumo dizer também nessa hora, depois de uns 1 minuto aí, trabalhando a sua, né, alavanca e tal, você aplica também um pouco de óleo e vai trabalhando ó, a alavanca lá, ó. E aí quando tiver com segurança, ó, você pode até pegar a lâmina. Isso aqui é um modo bem rápido, tá, pessoal? Modo bem rápido ali entre cliente a cliente, certo? E você poder ali limpar a sua máquina. Agora eu sempre gosto de finalizar a máquina deixando ela lubrificada por cima. E trabalhado um pouco aí as alavancas, qualquer coisa você pode acochar se você notar que está muito frouxo ela. E no caso essa máquina, ela estaria pronta agora para o meu próximo cliente. Simples, rápido, removi toda a sujeira, tranquilo? Qualquer coisa você pode até ter um álcool spray aí, certo? Eu não recomendo assim você, né, utilizar o álcool spray depois de trabalhar, né, deixar secar alguma coisa se você quiser higienizar aí a lâmina, tal, alguma coisa assim, certo? Lembrando, produto que faz tudo, mais interessante você utilizar um produto específico, né, para aquilo, tá bom? Então sempre deixe sua lâmina no final da noite no óleo, certo? Coloca uma gota aqui, outra gota aqui, algumas gotas em cima e a mesma coisa. Tranquilo? E aí você pode ver a nossa máquina está bem mais silenciosa. Tranquilo? Próximo aqui seria a nossa máquina de acabamento, a mesma coisa, pessoal, ó. Vamos sacudir. Certo? Feito isso, vamos colocar algumas gotinhas de óleo. Girar um pouco. Atenção aqui. Certo? Feito isso, a gente vai passar aqui o pano. E aí estaria a nossa próxima ferramenta pronta. Agora vem a shaver, certo? Então vamos tirar aqui, ó. Certo? E primeiramente a gente vai apertar bem aqui, ó. Certo? Ó, podemos ver que ela tá aí bastante suja. No caso aqui a gente pode lavar essa peça, certo? Que é o que eu indico antes de aplicar isso aqui. Então vamos passar aqui só uma água bem rapidinho.
Pronto, pessoal, passei aqui uma água, certo? Ó, vocês podem ver, só que agora eu vou pegar aqui, ó, e eu vou passar novamente, ó. Feito isso, ó, por dentro também, ó. Pela pressão, né, acaba que eu vou limpando regiões e a água, né, no caso a água a gente não tem aquele jatinho, então acaba que não pegando, tranquilo? Feito isso aqui agora, eu vou pegar essa região aqui, ó, eu vou tirar essas duas lâminas, tranquilo? Ó, tá bem sujo, deixei bem sujo para vocês aí, ó. No caso, vou passar aqui, ó, entre os pincéis, ó. Certo? Feito isso aqui, vou pegar agora o pincel. E agora com essas lâminas aqui, vou pegar elas aqui, ó. Certo? Passando o pincel aqui novamente. Feito isso, vou encaixar, certo? Bem aqui, ó. Se vocês verem, tem esse pinozinho aqui, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Tranquilo? Tá vendo aqui, ó? Com muito cuidado. Sempre segurando aí nas pontas, tranquilo? Certo? Tá encaixado. Vou passar aqui agora. Vou lubrificar a lâmina. Após, vou colocar. Passar por cima. Vou ligar a máquina um pouco. Olha lá que ainda tem coisa, ó. E aí sim, vou novamente abrir e vou passar para tirar o excesso. Fiz isso. Minha máquina está pronta novamente. Então, maneira bem simples de você, né, fazer a sua manutenção nas suas máquinas, utilizando apenas um óleo, certo? Que é o óleo da Endes, e, né, o resfriador aqui também, que ele no caso tem as funções de limpar, resfriar, odorizar, lubrificar, antiferrugem e ação instantânea. Tranquilo? Modo simples, rápido, só precisa de uma escovinha, certo? Uma toalha embaixo, olha o tanto que a gente conseguiu tirar de sujeira, e outra toalha para apoio. Tranquilo? Tamo junto, pessoal, certo? Agora, né, recomendo demais vocês aí encontrar no Mercado Livre essas máquinas. Afinal, essa aqui tem a referência aqui atrás, ela é exatamente a Keimei TX1, tranquilo? A Shaver. Aqui é a Keimei 5027 e aqui é a máquina de corte da Made Show, certo? Um kit muito massa aí para vocês, tranquilo? Você vai ter sim um investimento muito baixo e acaba economizando para poder investir nas outras regiões, né, lá dos setores aí da estação de trabalho. Então, pessoal, para finalizar aqui com chave de ouro nossas ferramentas de trabalho, certo? Não podemos esquecer de algumas outras, que é, no caso, nosso, sim, navalhete, nossas tesouras, pentes de corte, também umas certas escovas que eu vou falar aqui também, tá? Para vocês entenderem melhor esse conteúdo, tá ok? Então, vamos falar aqui sobre o navalhete. Primeira coisa que eu gosto, né, de falar sobre o navalhete, que vamos entender realmente bem definido como você vai trabalhar com essa ferramenta.
No nosso vídeo que a gente separou para você até com um balão aí cheio de água, então bem interessante essa simulação, tá bom? Mas o que você quer logo de início é realmente um navalhete que tem esses dois pontos. Por que esses dois pontos? Você vai ter uma facilidade de encaixar a lâmina, tranquilo? Então é uma ferramenta muito importante, lembrando que, certo? Eu sempre costumo dizer que você pode utilizar esses dois dedos na frente, certo? Ou esses três dedos na frente. O mais importante mesmo seria esses dois dedos, estar sempre aqui, onde eu tenho esse de apoio. Tranquilo? Certo? Então você pode utilizar qualquer forma, dessa forma aí que eu estou ensinando para vocês. Então, falando sobre o nosso navalhete, pessoal, aqui também separei as nossas tesouras, tá bom? Até ensinar vocês também a fazer as manutenções dela, deixar ela aqui um pouquinho suja, certo? Então, nossa tesoura de corte, que eu peço, eu recomendo vocês fio navalha, costumo dizer tesoura aí 6,5, 7, é o ideal aí para vocês. E também a nossa desfiadeira, que eu recomendo essa lâmina ser para baixo, tranquilo? Não recomendo ser assim, ó, pessoal. Recomendo sempre ser assim, tranquilo? Tesoura, normalmente a gente quer sempre segurar, né, desse dedo aqui do lado do dedinho, tranquilo? Ó? Então, o nosso anelar aqui, ó, certo? E no caso, você não precisa empurrar ela aqui, tranquilo? Só aqui, ó, o dedinho chegou na ponta, onde você quer ali, ó, tranquilo? Assim você segura ela firme dessa forma. Só agora sempre vamos trabalhar ela um pouco na diagonal e esse dedinho, ó, bem na ponta, ó. Certo? Ó, vocês estão vendo o dedinho bem na ponta? Por quê? Porque a tesoura aqui no indicador eu vou ter aquele controle, ó, firme dela, ó, que ela tá ali, ó. E aí eu vou só colocar o início do meu dedão. Eu não chego nem empurrar o meu dedão, tá, pessoal? Literalmente só colocando na ponta, deixando literalmente só um pouco o meu indicador para baixo, ó, para assim deixar uma lâmina sempre reta, tá bom? E a nossa desfiadeira, a diferença qual é dessas duas tesouras? De corte você vai ter sim uma linha, desfiadeira você vai ir reduzindo aquele volume até ficando mais claro, mais claro, mais claro. Tranquilo? Então vocês sim vai aprender a como fazer a manutenção dessas tesouras. E os primeiros cortes que eu quero que vocês entendam logo, né, e procurem nas lojas mais próximas de vocês, é a questão de um pente bem fino. Lembra daquele lance de a gente dar sempre ao contrário? E um pente bem largo. Por quê? Isso aqui é o que vai te dar segurança se o termo for pente corrido, um corte bem curto na tesoura. E isso aqui vai te dar uma segurança para você utilizar ali a seu favor na hora do degradê para dar aquele certo polimento. Entenderam aí? E é fato que o nosso pente de corte será bem no meio, certo? Entenderam aí? Então esses são os três pentes ideais que você deve ter, já está procurando aí. Lembra de ter uma espessura menor, com espessura bem maior, tranquilo, e um pente de corte. Lembrando que esse pente de corte pode variar de várias formas, vocês vão entender melhor, né, nos próximos vídeos. E a questão dos pentes da máquina, que no caso, pentes da máquina em nossas receitas significa G. Então, pentes de máquina, no caso significa G, que no caso é Gordon. Tranquilo? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Afinal, o pente de máquina, ele pode ter sim, esse clipezinho aqui para dar mais firmeza na máquina, ou ele pode ser de plástico, certo? Tanto faz, só cuida, né, de ter aquele dedo sempre para trás. Só que eu quero dar um exemplo para vocês, porque nos pentes a gente tem do 0,5 até o pente 8. Certo? A gente tem todo esse tipo de pente. Só que para cada pente agora a gente vai dar, certo, esse código aqui, ó, de G, de identificar que é um pente de máquina e no caso, né, a sua numeração. Exemplo, então a gente tem o G 0,5, certo? Que é o pente 0,5, ou a gente também pode ter o G8, que é o pente 8, como G1, que é o pente 1, G2, que é o pente 2, tá? E lembrando que essa informação aqui, ela pode, né, ser alimentada. Como? Eu posso muito bem, para não confundir vocês, vamos imaginar que o nosso cliente pede um pente 2 na máquina. Então, o pente 2 no código seria G2. Só que na função lá você pode se intercalar, utilizar L3, L2 ou L2, L3. Mas o código, no caso, estaria aqui, ó. E aí eu tendo
Uma leitura profissional. Com aquela informação ali, na hora que eu identificar na receita, eu sei que eu vou pegar o pente 2 e eu vou utilizar máquinas na L3 e L2. Entendeu a importância de você ter, né, um método, né, para entender passo a passo, para você não se perder? Tranquilo? E sobre a questão da escova, certo? Eu recomendo logo você comprar uma P ou uma M, já para você aprender esse movimento, para você dominar a escova, tá bom? Então recomendo demais você já começar logo direto com essa e aprendendo aí simulações, para você, né, ter uma confiança e não, né, passar uma certa vergonha. Afinal, eu sempre falo aqui que o barbeiro que não souber finalizar um cabelo, ele realmente não é um barbeiro, porque ele não tem uma assinatura no final, certo? E saber escovar um cabelo, eu recomendo demais você aprender isso logo do início, tá bom? Tamo junto? Então, pessoal, agora só para a gente finalizar, vamos só, né, agora recapitular e limpar as nossas tesouras, para vocês entenderem logo uma vez por todas, deixar tudo pronto aí. Lembrando que estava esquecendo também do nosso secador, certo? O secador normalmente ele tem 3 velocidades e 3 tipos de temperatura. Normalmente alguns secadores têm esse dedinho aqui na pistola que deixa mais frio. Lembrando que temos também nosso difusor, que é para secar o cabelo, deixando aquele, né, aspecto mais texturizado, aquele cabelo, aplicando bastante textura. Também utilizado para fazer uns certos cachos, tranquilo? Então, muito interessante. Então agora vamos ensinar aqui a vocês realmente como fazer a higienização da sua tesoura e seu navalete e entender um pouco mais. Tranquilo? Então, como eu falei, pessoal, eu gosto muito de ter a questão da praticidade. Então sim, vou utilizar de novo aqui o produto da Fox. Literalmente só vou abrir aqui a minha tesoura, ó. Porque aqui vai garantir que ela não fique, né, enferrujada, tá bom? E aí eu vou pegar aqui um pano, limpar ela bem, só abrir aqui o pano. Normalmente eu abro ela aqui tipo uma forma quase de uma cruz. E limpo bem ela. Feito isso, o segredo da tesoura vem exatamente aqui, ó. Que é onde você vai aplicar o óleo, ó. Você vai aplicar aqui, ó, 2 gotinhas. 2 gotinhas. Aí agora você vai fechar a tesoura, ó, até metade, quase fechando 100%, ó. Você vai deixar ela sempre lubrificada, ó. Após passar o óleo, você agora, né, vai bater aqui, ó, uns 10 segundos. Feito isso, passo novamente e tiro o excesso do óleo. Então essa tesoura aqui está pronta, certo, para ser utilizada. Agora vamos para essa aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Muito fácil quando você tem um produto ideal para aquilo. E a gente não está falando aqui de um investimento alto, certo? Então feito isso, vou pegar meu óleo, fechar um pouco a tesoura. E aí, pronto, tá tudo ok. Tirar o excesso, certo? E agora o navalete também tem um segredozinho, tá? Afinal, eu vou passar aqui, eu vou abrir ele, certo? Empurrando aqui, ó. Tranquilo? E aí eu vou passar com a minha unha bem aqui, ó. E aí ele vai abrir. Feito isso, eu vou deixar todas as partes deles visíveis, né? Para também não enferrujar meu navalete. Eu vou pegar aqui agora o pano. Se quiser, você também pode passar um álcool também, certo? E agora, o segredo do navalete é só aqui, ó, nesse parafuso, ó. Certo? Feito isso, a gente só vai fechar aqui e a gente vai fazer isso, ó. Tranquilo? Feito isso, tirou o excesso. E agora temos sim a nossa máquina de corte, máquina de acabamento e a nossa shaver, nossa tesoura de corte, desfiadeira e nosso navalete já tudo pronto, higienizado. Lembrando, qualquer ferramenta, pessoal, muito simples, tá? Utilizar isso aqui e depois a base com um óleozinho aí, se tiver um parafuso, né? Ou então lâmina. Então, algo muito simples. Agora sim chegou a parte mais esperada da aula, que vamos falar sobre números. Afinal, queira ou não, falamos sobre cada ferramenta e também como limpar cada uma. Agora, se nós formos realmente comprar uma máquina de marca, vou dar um exemplo da uma da Wall,
E a MedClip, que é a mais conhecida, que agora está na sua tela aí, certo? Normalmente você está vendo aí o valor dela, né? Então a gente está em média aí de 800 a 900 reais. Só que imagina só se você com esse valor de apenas uma máquina comprar tudo. Então, onde eu estou querendo chegar? Quando você é iniciante e você investe na receita correta, além de economizar, você pode sim comprar um material mais em conta para sim, né, ter aquele retorno, né, mais rápido do seu investimento e sim futuramente você comprar uma máquina da UOL. Afinal, temos que ter duas máquinas. Só que eu estou querendo te dizer aqui é que o iniciante, se você colocar duas máquinas dessa, o iniciante ele começa com tudo dois aqui. Afinal, queira ou não, com menos de R$750, eu te garanto que você compra tudo que você assistiu nesse vídeo. Como você pode ver agora na sua tela. A máquina da Made Show, a máquina de acabamento da K-May, a shaver da K-May, também as tesouras da Umi, tanto a de corte como a desfiadeira e também o navalhete. Então é fato que precisamos sim pesquisar. Preparei também um linkzinho para vocês poderem acessar alguns valores que eu pesquisei também. Então, tomara que vocês curtiram muito essa aula. Afinal, queira ou não, não tem nada melhor você iniciar, certo, nessa carreira fazendo esse investimento certo, assim você não perde dinheiro. Acaba sobrando muito mais dinheiro para você poder investir nas outras coisas, como o secador, os pentes, as escovas e etc. Então, tomara que vocês curtiram e até a próxima aula.